Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje um programa para lá de especial de Dia das Mães. E eu encontrei não só uma mãe, uma mulher, uma guerreira que representa aí, olha, todas vocês. A Adriane Albuquerque Cirelli. A Adriane hoje ela é diretora voluntária de relacionamentos da ARCD. Adriane, a ARCD é a Associação de Reabilitação da Criança Deficiente. A ARCD, que também é vinculada, que o pessoal fala muito, né? A ACD, a Associação de Assistência à Criança, a Criança Deficiente, a ACD. Adriane, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, nesse podcast para lá de especial do Dia das Mães. Um beijo para a Dona Lourdes, aproveitando, se eu não mandar esse beijo, depois você sabe que tem puxão de orelha, né? Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, numa semana tão especial, que as mães se sentem, né, nesse momento mais colo, mais carinho, e minha gratidão por ter sido escolhida por você, para estar aqui, para dividir um pouquinho da minha experiência de vida como mãe atípica. Sim, nós vamos falar muito sobre isso. Adriane, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima, nesse comecinho aqui muito especial, ganha presente. Vou te dar aqui, ó, o Café Bem Brasil. Não sei se você conhece. Não conheço. Café de Iguapiaçu. Se você levar aqui, ó, você apertar ele, você vai sentir o aroma do café. Café Bem Brasil, que é produzido aqui em Iguapiaçu. Obrigada. Café Bem Brasil, que é da região de Rio Preto. Vou deixar aqui o QR Code para vocês comprarem o Café Bem Brasil, que é produzido aqui na nossa região. Vamos olhar com carinho para os produtos fabricados aqui na região. Meu obrigado também a Cortina e Companhia, aos Móveis Colômbia, a Guaraná Poti, a Água Levite e os Sincomerciários, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto. Meu muito obrigado. Sem essa turma, a gente não consegue fazer esse programa, viu? Aqui os Sincomerciários. E você que é empresário e tiver disposição aí, que tá querendo fazer um engajamento da sua marca em um podcast, fica aqui meu convite, ó, igual a Guaraná Poti, para você trazer sua marca aqui para a televisão. Adriane, e aí? Um período muito especial, né? Esse período. Para você muda alguma coisa? Você que é mãe de várias crianças, digamos assim, né? Eu sou mãe social, né? Eu fui intitulada mãe da RCD e isso me trouxe mais sabor à minha vida, né? Eu tenho uma filha biológica hoje, né? Com 28 anos. Eu tive citomegalovírus, né? Na gestação, e ela nasceu com essas sequelas. Então, por isso que eu me autodenominei aqui mãe atípica, né? E essas terminologias vão mudando ao longo do tempo, né? Pessoa com deficiência, portadores de necessidades especiais, e eu sou muito... tenho muito carinho, né? Às vezes a pessoa não tem essa formalidade do termo, mas isso não significa que às vezes a pessoa possa estar manifestando aí um preconceito ou alguma coisa assim, né? A gente vive essa vida que não foi a vida que nós planejamos, né, Rodrigo? Se você encontrar uma grávida, você vai falar, e aí, menino ou menina? Ela, em geral, vai responder, tanto faz, desde que venha com saúde. Então, no meu caso, na minha família e nas mães que eu convivo, nós não tivemos esse desde que. Né? Não veio aquele filho que a gente esperava, né, que a gente se planejou. E aí a gente passa esse período de mãe para amar o filho real, o filho que nós temos, né? Até chegar hoje, 28 anos depois, né? Se Deus entrasse aqui nessa sala, eu ia falar, eu quero viver tudo de novo. Porque foi essa vivência que me fez sentar aqui nessa cadeira
e ter conteúdo para dividir aí dentro do seu canal, da sua matéria. Olha, esse depoimento hoje vai ser difícil para mim também, que você é um amor incondicional, acima de tudo, né? Inegociável, né? É inegociável, né? É inegociável, e é um amor que você tem a cumplicidade nas vitórias, e você passa a olhar a sua própria vida. Então hoje eu falo com muita certeza que nós que somos deficientes, né? Porque nós somos deficientes de alma, a gente tem muito a aprender. Nós desistimos por qualquer dificuldade, né? Às vezes um empecilho pequeno, a gente já muda a rota da nossa vida. E convivendo com pessoas com deficiência, né, você passa a ter outros valores, né? No meu caso, por exemplo, não é ir ao shopping e comprar um sapato, é saber se a minha filha é capaz de andar com aquele calçado, né? Por exemplo, chinela havaiana, a minha demorou 16 anos para conseguir andar com chinela havaiana. As pessoas vão falar assim, mas por quê? Não, porque tem que ser algo preso no pé, não é simples andar de chinela, né? É que na maioria dos casos, com um aninho andou ali, já põe a havaiana, tá tudo certo, né? Então, a gente passa, Rodrigo, a olhar a vida, né, muito além de uma característica física, de um corpo, de algo assim. Você usou um termo sobre família atípica, né? O que seria isso, Adriana? Hoje, a legislação classifica como atípica, né, uma pessoa, uma família que tem um deficiente, né? Alguém que trilhe essa vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva, e é diferente, né? Eu acho que o primeiro passo da aceitação é aceitar, é diferente, né? Eu às vezes até comento com algumas outras famílias, falo, não, meu filho é igual, não, meu filho não é igual, nenhum filho é, né? Mas se eu tenho uma filha de 28 anos, que eu não posso deixá-la sozinha em casa, faz parte dessa aceitação, né? Faz parte desse crescimento de olhar o deficiente como alguém que ensina, né? Não como um coitadinho, como a gente já viu aí ao longo da história. Se a gente for lá atrás, na Idade Média, pegavam os deficientes e se jogavam no penhasco, era considerado maldição dos deuses, né? Hoje a gente redobra de atenção, de carinho, de priorização, né, dentro das escolhas que você tem na vida. Na minha, por exemplo, abandonar a profissão remunerada para exercer um trabalho voluntário, né? Então, esse ser que a princípio você assusta quando chega na família, porque toda família assusta, né? Eu sou muito humilde para admitir isso, porque a gente, quando está fazendo cursinho de gestante, não vai fazer curso de paralisia cerebral ou de síndrome de Down, né, ou de sequelas. Então, assim, é atípico, saiu de realmente do que era esperado. Mas isso significa olhar para dentro de si e falar, eu vou assumir isso, vou aprender com isso e vou ser feliz assim. E você tem uma história de vida muito bacana, que você hoje a RCD é uma das principais entidades, uma referência, inclusive no país, né? Uhum. Como é que você entrou nessa mobilização? Você tinha, lógico, que cuidar da sua filha, mas você resolveu cuidar de outras, várias crianças, centenas de crianças, e outras famílias que hoje são agradecidas, com certeza, ao seu trabalho, né? Como é que você entrou nessa carreira? Tem vários aspectos aí. O primeiro é que algumas famílias sequer me conhecem, né? Porque eles vão em horários diferentes e tudo sabe. E isso me dá assim, mais prazer ainda, porque é realmente fazer o bem sem olhar a quem. Como que eu entrei? Eu morei 6 anos fora de Rio Preto, né? E aí eu fui numa cidade próxima a São Paulo, que chama Santana de Parnaíba. Existe uma instituição que chama Rainha da Paz, e comecei meu voluntariado lá. Justamente por morar fora, sem apoio de família, eu falei, eu só tenho tempo enquanto eu deixo na escola. E aí eu fui me encantando pela instituição, pelo trabalho, e quando eu voltei para Rio Preto, na época o presidente da RCD era o Dr. Vitor Bonvino, né? Ele e a esposa Maria Helena me chamaram para tomar um cappuccino, comer um pão de queijo no Plaza, na época, e quando eu cheguei ele já veio com um convite direto, né? Falou, já convidei metade da cidade, ninguém aceita esse desafio. E aí eu fui de cabeça mesmo, cheguei em casa, comentei, minha filha caçula falou, mãe, tem tudo a ver com você, vamos lá, né? E aí cada vez mais assumi isso, já passamos, né,
por situações muito difíceis dentro da instituição, momentos, né, fecha ou não fecha, e ao longo desses anos, né, a instituição vai fazer 15 anos, eu estou lá há 11, então a gente aprendeu a nossa forma de gestão, a nossa forma, sempre olhando para o paciente, né, Rodrigo? Porque a gente sabe da qualidade de tratamento que a gente oferece. E assim, é uma referência, inclusive, o pessoal da CD teve todo um acompanhamento técnico. Hoje vocês andam com as próprias pernas, mas assim, ainda tem uma gestão, chama-se, né, cooperação técnica, eles não interferem na gestão, na administração financeira, mas todos os protocolos, né, são os mesmos protocolos da CD. Então, se você for a CD de Porto Alegre, a CD de Recife, são os mesmos protocolos daqui. A gente sabe que a régua é alta, vamos pensar assim em termos financeiros. Então, você pensa numa musicoterapia, você pensa numa fisioterapia aquática, uma piscina aquecida 365 dias do ano, aí você pensa que um motor só não suporta, que você tem que ter 2 aquecedores. Então, assim, é um tratamento que é caríssimo, né? Mas é esse tratamento que a gente vê os resultados, né, Rodrigo? Você tem, por exemplo, uma pessoa que sofre um AVC. Você sabe que quanto mais rápido ele chegar lá, mais ele vai conseguir se reabilitar e ter uma qualidade de vida junto com a família. Hoje são quantas pessoas recebem tratamento? Entre crianças, jovens, adultos e idosos, né? É interessante pensar no perfil, porque virou, né? Hoje nós estamos com 74% já de adultos, né? E 20 e poucos por cento de criança. Então, assim, o perfil, principalmente aí pós-pandemia, mudou bastante, né? Porque lá atrás a gente tinha, na sua grande maioria, a criança, né? Até pelo próprio nome, né, da instituição. Hoje a gente já tem mais pacientes adultos. A gente vê a questão do AVC avançando cada vez mais, né, com idades mais precoces. A gente vê as famílias com crianças com deficiência tem um suporte jurídico muito mais forte hoje. Então, as famílias entram com ação, conseguem, através de um plano de saúde, de uma coisa assim. Então, esses números vêm se alterando aí ao longo dos últimos anos. Se você for pensar, por exemplo, na minha experiência com 28 anos, na época nós fizemos 2 planos de saúde para tentar socorrer, né? Porque geralmente o plano de saúde tinha aí o quê? 40 sessões por ano. Isso dava março e o ano vai até dezembro, né? E aí, o que a gente faz nisso? E nessa época, meu marido teve uma atitude, assim, histórica, né? Que eu não costumo contar, vou contar aqui hoje. Ah, por favor. Ele tinha um Cadete, na época, um carro da GM, e uma fisioterapeuta falou, nossa, eu nunca vou ter um carro desse, né? E a gente estava no maior sufoco, tinha feito 2 convênios e a gente sabia que quanto mais terapia a gente oferecesse naquela idade, né, precoce, melhor seria a resposta dela. E então ele chegou em casa, pegou a calculadora, fez contas, chegou lá na próxima sessão e falou para ela, Cadete é teu, aqui está o documento. Ela falou, não, eu nunca vou ter condições de ter um carro desse. Ele falou, 2 anos. 2 anos está aqui, as sessões de físio da minha filha estão pagas, né? Então, ela tinha qual idade na época? Ela tinha meses. Então, mas assim, isso aí é questão do pai, né? Hoje a gente vê, né, que eu te falei, ela está arriscando agora até no beach tênis, né? Parar, ter equilíbrio para ficar numa areia, né? Não é para qualquer um, ainda mais ela com toda a dificuldade de mobilidade. Então, assim, vale todos os cadetes da vida, né? Mas a família típica precisa ter essa priorização, precisa olhar para isso, né? Muitas vezes a mãe deixa de trabalhar, tem alguns contextos aí que é justamente para você favorecer. E quando é um idoso, um marido, uma esposa, né? Outro dia mesmo me ligou uma esposa, falou, olha, minha vida mudou, meu marido teve um AVC e eu tenho que trabalhar, o que eu vou fazer? Então, é olhar para a sua vida mesmo, se ver naquele novo contexto, né? E o que é que a gente pode fazer diante disso. As pessoas faltam empatia? Você acredita que falta empatia justamente por conta, e dentro desse contexto, Adriana, a questão da fase do diagnóstico? É muito difícil? Tem gente que não aceita? É muito difícil, tem famílias que paralisam nessa fase, né? Tem famílias que acham que estão nessa fase até hoje, tem muitas famílias que têm dificuldade, porque realmente você tem que olhar para aquilo, não é fácil, né?
Hoje, por exemplo, lá na RCD, a gente vê em questão familiar, às vezes o divórcio chega a 60%, 63% das famílias. Né? Por quê? Porque você perde a estrutura, você precisa reorganizar tudo, você tem sua profissão, você tem seu planejamento, né? Você precisa da sua estrutura até espiritual para lidar com aquilo, né? Então, assim, o diagnóstico ele traz um impacto, né? E depois você enfrenta o diagnóstico, convive com outras pessoas, né? No meu caso, assim, muitas vezes eu falava, nossa, o meu desafio é até pequeno perto daquele outro, né? E nisso eu tenho uma história muito curiosa para te contar. A minha filha fazia terapia de segunda a quinta. Na sexta, a gente ia para uma espécie de um clube de campo, onde tinha a hipoterapia, que é no cavalo. Né? Que hoje é a Nancy que tem um projeto social. Então, hoje as crianças sem condições já podem fazer a hipoterapia. Naquela época, não. E aí, na sexta-feira, antes da minha filha, ia uma senhora com um quadro assim muito mais grave, tanto físico, um prognóstico ruim. E eu olhava toda sexta-feira assim, né, porque tirava a filha dela e colocava a minha em cima do cavalo. Eu pensava, nossa, meu desafio é pequeno, tem pessoas que lutam muito mais. E aí um dia ela conversando comigo, ela falou, olha, toda sexta-feira na hora do almoço, você que é a pauta do almoço lá em casa. Eu estranhei tanto, eu falei, como assim, né? Ela falou, não, porque ela é a nossa temporona, eu tive os 2 primeiros que fizeram faculdade, se formaram, casaram, já tenho netinho, e aí com a nossa temporona a gente enfrenta esse desafio. Mas você não teve essa oportunidade, foi com a primeira filha. Então eu chego em casa e conto para o meu marido, nossa, tem aquela moça novinha que vai lá, você imagina, ela não tem maturidade nenhuma, ela tem 20 e poucos anos para enfrentar isso. E aí, Rodrigo, é outra lição, né? Ninguém mede a dor de ninguém mede a capacidade que a pessoa... né? Tentam, né? Tentam, né? Então, assim, aquele dia foi muito significativo para mim, porque eu vi como uma pessoa que tem um caso clínico muito mais comprometido com o meu, tinha a mim como exemplo e como força para ela. E eu acho que é isso, né, uma das lições que a gente tira da vida, né? Quando a gente troca, fica mais leve para todo mundo. Adriane, mas nesse dia tão especial também, você falando dessa mãe, e você inclusive abandonou sua carreira, né? As mães, não tem muitos pais cuidando dos filhos lá. Geralmente são as mães. Os divórcios, geralmente o pai abandona, igual a Lígia Tavares, do amigo da Associação dos Amigos, amigo do autista, ela teve aqui, ela fala também que geralmente o pai abandona a família. Isso acontece também na família típica? O pai vai para o alcoolismo, né? Às vezes compra uma bike ou uma moto, então some de final de semana, não consegue lidar com aquilo, né? Por isso que a nossa psicologia lá ela é familiar, por isso que a gente atende todo o contexto. Se tiver um cuidador, se tiver uma avó, a gente traz, né, para a terapia, porque a gente entende, Rodrigo, que a reabilitação ela é da família. Né? Não adianta você levar um paciente, fazer a sua terapia, chegar em casa, colocar numa cama e deixar lá. Não, né? Tudo que a gente ensina, tudo que estimula, ele precisa continuar em casa. E muitas vezes as famílias não dão, e sim, os homens têm muito mais dificuldade de lidar com isso. A gente tem muito mais mães sozinhas, né? Sem apoio nenhum lá, e é raro assim ver uma família que a mãe abandonou e que o pai leva adiante. Já tivemos alguns casos de padrastos, assim, heróis que assumiram mesmo. A gente teve um caso uma vez de um pedreiro que toda quarta-feira ele não ganhava o dia dele para levar a criança lá. Então a gente tem histórias fantásticas, mas em geral, na maioria, os pais sim têm muito mais dificuldades e abandonam. O que você diria para as mães hoje, nesse dia especial? Que não só, que também todas as mães, sim, de uma forma geral, todas, né? As mães, né? Olhar a maternidade como uma oportunidade de crescimento, né? Muitas vezes o mundo coloca a maternidade como um mundo, às vezes, né, como a gente costuma dizer, cor-de-rosa, maravilhoso, e só que isso não significa que não envolva um sofrimento. E tem uma dedicação, né? Quando você olha o filho como alguém que vai continuar a sua vida, né, que vai levar os seus valores, né, que vai levar não só uma questão sanguínea, mas que vai levar a pessoa que você é adiante, você encontra um propósito nessa maternidade.
né? Não vejo problema algum da mulher que abandona, que fica em casa, que cuida do seu filho. Muito pelo contrário, né? Ela está priorizando seres humanos ali que precisam dela. Então, eu acho que a maternidade, ela vem para somar, para trazer crescimento, para amadurecer a mulher. É um marco, né? Uma experiência única que não adianta você ler, pesquisar ou estudar. É passando por ela, é vivenciando. Às vezes a gente vê a pessoa que tem um filho, um dia seguinte, no segundo dia, ela fala, nossa, minha vida é outra, né? A criança acabou de nascer, acabou de passar por aquele processo. E aí quando você tem os desafios e que você assume o desafio do filho como sendo seu, né? Você vibra também com as conquistas dos filhos, né? E isso é maravilhoso, né? Isso traz sentido à vida, né? Justamente. As pessoas que estão precisando de ajuda, de que forma a RCD pode contribuir para auxiliar essas pessoas? Há vagas, havia uma grande discussão, enquanto estava inclusive no Diário da Região, né, sobre a questão de vagas, dos municípios nos arredores de Rio Preto que utilizavam a entidade e não contribuíam. Como é que está hoje a situação? Hoje a gente venceu essa etapa, né, Rodrigo? Não foi fácil, você acompanhou. A gente está aqui com uma lista das cidades, vou até nomear aqui, porque eu acho que é importante a população saber, né, Rodrigo? Mas além de Rio Preto, né, a gente tem Cedral, Ibitinga, Badi, Mirassol, Monte Alto, Nova Granada, Olímpia, Tanabi, Urupês, Potirendaba e Ibirá. Avançamos muito, hein? Essa lista cresceu bastante. Essa lista você acompanhou que foi ali, foi um parto de fórceps. Todas essas prefeituras contribuem com Todas a essas RCD. contribuem, né? Então hoje a nossa situação financeira, a gente tem uma despesa em torno de 190 mil mensal. A Prefeitura de Rio Preto colabora com 100 mil. Essas prefeituras se reúnem, é proporcional ao número de pacientes, dá uns 29 mil por mês. E o outro é o trabalho voluntário, a garra, o bazar, as parcerias que a gente faz, a ajuda das pessoas físicas ou jurídicas, né? A gente tem 73 pessoas, como pessoas físicas que colaboram mensalmente e temos aí 9 ou 10 empresas que colaboram também. Vocês podem receber emendas parlamentares ou não? Nós podemos, né, de um tempo para cá, a gente tem já passei uma circunstância muito difícil com isso. Porque uma vez nós tivemos um show no Vila Conte de um cantor, né, e ele lá no palco, no microfone, falou que estava destinando 300 mil para a instituição, e na época nós não tínhamos SEBAS, né, a certificação que precisa para... E eu não tinha como desmentir, né, o deputado, o cantor, num palco, né, e foi uma situação que acabou prejudicando a gente, porque algumas pessoas deixaram de colaborar achando que a gente estava. E vocês receberam esse dinheiro e vocês não receberam? Nós nunca recebemos, né? E esse dinheiro foi para onde? Não, porque nós não tínhamos a certificação necessária para receber. E ele acabou ficando com o artista? Não, ele falou, né? Falou palavras. Mas ele sabia que... Ele não sabia também. Puxa. Né? Ele não sabia e ele deixou para falar lá. E eu me vi numa situação assim, saia justíssima, né? No palco do Vila Conte, repleto, o artista dizendo que estava... Porque assim, a população, Rodrigo, não tem esse conhecimento. Quando uma pessoa fala que vai destinar uma emenda, ela acha que é um PIX que vai fazer para a instituição. Não, uma burocracia tremenda. Né? Então, assim, só para a população entender, por exemplo, a emenda ela vem destinada, em geral, para material, para equipamento, nós somos muito gratos. Então, assim, o que a gente sonha mais pode vir numa emenda. Mas se vier uma... E assim, para custeio é muito difícil, né? Até hoje a gente não recebeu. Então, assim, a gente viveu situação, por exemplo, de chuva, de temporal, que quebrou toda a nossa fachada de vidro lá. Então, assim, se você tem uma emenda, né, de 50 mil e você precisa de 10 para consertar um estrago, você não pode fazer, porque ela vem, né, com uma destinação. Então, assim, quando fala de emenda, a gente fica até um pouco preocupado que a população entenda que a gente não precisa de ajuda. E não é isso, porque o custeio é muito alto. Sim. A emenda é uma questão pontual, igual você falou para equipamento, porque eu comentei com você, Adriano, porque os deputados esse ano, você sabe qual que é o valor que cada um tem direito? Mais de 30 milhões de reais. E tem deputado que não sabe onde colocar, onde vão investir as suas emendas parlamentares impositivas, né? E a RCD é uma entidade que pode receber esses recursos, enfim, que é um trabalho social muito bacana, né? Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem lá? Nós trabalhamos com a reabilitação física,
né? Então a gente tem físio, tem fono, tem TO, tem assistência social, tem a fisioterapia aquática, que eu te falei que é um grande diferencial. Na fisioterapia aquática nós temos um convênio com o município fora da deficiência para pacientes da Secretaria Municipal de Saúde também. A gente tem toda a psicologia, a pedagogia que acompanha a vida escolar do paciente, faz orientação com coordenação, com direção, com professores. A gente tem o bazar, que a gente recebe muitas doações boas, produtos bons, e a gente transforma isso num preço popular, então as famílias passam a ter a capacidade de compra, né? As mães passaram a se valorizar mais, a usar mais uns acessórios, né? A ter ali o seu momento. Enfim, a gente abraça essa família, acolhe, realmente a família transforma a RCD como seu segundo lar. Né? Quando chegou a pandemia, a gente viu famílias desesperadas, né? Tinha mãe, principalmente de paciente adolescente, falou para mim, meu filho não tem amigos, ele só tem a RCD. E aí a gente começou no universo online, assim, com toda a garra. Imagina um celularzinho que caía 4 vezes a sessão de fono, mas fizemos. Também teve o lado muito bom dos pacientes, olha, esse é meu quarto, essa é minha casa, de mostrar no vídeo. Foi o que deu no momento, socorremos, e a gente sentiu que para muitas famílias a gente não poderia de forma alguma dispensar o tratamento ali, porque significa não ter o acolhimento, como eu falei no início, a gente tem questões de alcoolismo, né, tem várias situações familiares. Imagina você falar, você vai ficar sem a sua psicóloga, né? Não dá. Então também foi uma super experiência para nós e uma superação, assim, foi como deu, com o notebook que tinha, com o celular que tinha, do jeito que foi. Aumentamos um pouco a capacidade de Wi-Fi, aumentamos uma área mais próxima à administração ali para atender, mas foi muito gratificante, sabe? Sim. Adriane, tem muitos pacientes com sequela da pandemia? Da Covid-19? Tem um pouco, principalmente de membros inferiores, né? Os guerreiros aí que venceram o UTI, essa questão, a gente atende lá e a gente vê que os membros inferiores, a questão muscular ficou muito afetada. E o tratamento qual que é? Tratamento se recuperam? Conosco, se sim, recuperam? Sim, se reabilitam conosco. Tem alguns que chegaram lá sem fala, hoje já falam. Tem alguns que chegaram sem a capacidade de marcha, que já estão no andador, outros que andaram. Né? Então, foi também para a gente abraçar essa nova sequela aí, essa parte da população. Você tem uma história envolvendo crianças? Porque lá as crianças são um verdadeiro tesouro, né? Assim. Sim. Não, com as crianças não teve, assim, casos gravíssimos, assim, de muitas sequelas. Mas eu falo de maneira geral, uma história que te comoveu. A gente que você usa como case, assim, você fala. A gente teve criança que perdeu a mãe. Então, assim, tem um caso específico que foi uma mãe que lutou muito pela inclusão escolar da filha e hoje a filha está fora da escola, né? Então, é aquela hora que a gente fala, Deus, essa mãe nunca podia ter morrido, né? E foi um caso que abalou muito a equipe, né? Que a gente tentou abraçar muito, porque a gente sabia a falta que aquela mãe faria e fez, né? Faleceu na pandemia e a gente vê agora a ausência que essa pessoa faz, né? Sim, e a criança não retomou os estudos? Não, tá, foi para outra cidade, com outros familiares e aí... Vocês fazem um monitoramento? Sim. A gente chama para as consultas médicas, tem contato ainda, faz contato com outros órgãos públicos, às vezes da cidade onde está sempre acompanhando, né? Chama na psicologia. Mas já não é aquela assiduidade de ter a mãe que levava, que estava sempre lá. O engajamento mesmo, né? O engajamento, E nesse sentido, tem alguma parceria de vocês com o Ministério Público ou Defensoria Pública? De que forma essas entidades, vocês conversam? Em geral, a gente faz via CRAS, né? Quando tem alguns casos assim que preocupam, a gente levanta esses casos e vai passando e vai acompanhando. Pela qualidade que é a RCD, ela é gratuita, né? Não tem uma... Gratuita para todos. Essa é a nossa bandeira, né, Rodrigo? E às vezes a gente já recebeu até algumas críticas. Mas a régua é muito alta, né? Porque existe um padrão aceitável no Brasil de reabilitação com fisio, fono, TO, né?
Uma vez até uma autoridade discutiu comigo, eu falei, o senhor tem filho com deficiência? Porque a minha não fez só físio e fono TO, então esses aqui também não vão fazer. Então é a nossa luta para atender com qualidade, a maioria dos atendimentos são individuais, é caro mesmo, né? A gente vê se um filho tem uma dificuldade na escola, se você precisa de uma fono, por exemplo, por um período de alfabetização, a gente já sabe o que impacta isso no orçamento de uma família. Imagina isso para a vida toda, né? Só que é isso que traz o resultado, né, Rodrigo? Eu acho que mais do que te falar que a gente atende 2.100, pratica 2.100 atendimentos por mês, é saber que todos eles têm resultado, né? Eles têm metas, eles têm objetivos e a gente atinge. Sim. Adriane, você que trabalhou na gestão da RCD todos esses anos aí, foi uma evolução. Estou ainda. Está ainda, e a caminhada é longa, né? Sempre. Qual que é a maior conquista que você vislumbra? Rodrigo, a maior conquista é realmente o que eu acabei de te falar, que é os pacientes, né? Quando a gente vê paciente que chegou lá na maca e agora está de circular Santa Luzia, descendo do ônibus, isso não tem preço. Mas como gestão, foi a conquista do selo do ar, né? O selo do ar é um processo, né, que avalia a transparência da instituição. Nós pesquisamos, a gente viu 53 critérios, a gente sabia que era quase que ganhar um Oscar, né, mas a gente se empenhou muito e a gente conquistou, né? É pago, muitas instituições não têm condição de assumir, né? Não é pago ganhar o prêmio, mas é pago contratar a avaliação para adquirir o prêmio. E a gente se esforçou muito, tanto do ponto de vista financeiro, como dentro dos nossos processos de site, de saber tudo. Hoje, se você quiser, a nossa prestação de conta ela é toda aberta, está tudo lá. E aí, conquistar esse selo do ar para nós foi assim, ganhar o Oscar. Qual que é o diferencial tendo esse selo? O diferencial é que qualquer empresa pode pesquisar, no Brasil, no mundo, qualquer deputado, né? É um critério. Se passou pela avaliação do selo do ar e ele é reavaliado, né? A gente tem os processos de reavaliação, é porque aquela gestão é séria, é ética, tem princípios. Isso possibilita, por exemplo, uma parceria com a própria Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, né? Exato, a CIRP. Exato. O que foi feito nesse sentido? Eu estou lá na CIRP nesse momento, né? A CIRP montou em 2017 o Núcleo de Ação Social, porque as instituições sempre estavam por ali pedindo ajuda, né? Eu mesma, quando vi a dificuldade, falei, eu vou me aproximar desse pessoal, porque esse pessoal sabe fazer gestão e eu preciso aprender com eles. Eu venho da área da educação, né, como profissão, e desde 2017 a CIRP mantém o núcleo. Hoje nós estamos em 38 instituições que se reúnem mensalmente lá, com palestras, com cursos, já passou pela gente, por exemplo, a Adriana Neves, né, com todos os princípios de Ambev, tudo. Por que, Rodrigo? Tão importante quanto entrar o recurso é o que você faz com esse recurso. É o caminho que esse recurso vai fazer dentro da instituição. E é isso que a gente aprende, fazer mais gastando menos. Esse é o grande desafio, né, Adriana? Não é fácil, porque o preço dos insumos, né? E vocês, além da ajuda governamental, da ajuda de empresários, dos eventos, qual que é a principal atividade que vocês têm para geração de receita? Tem alguma? A nossa menina dos olhos é o bazar. Né? De quanto em quanto tempo vocês realizam o bazar? O bazar é todos os dias, segunda a sexta, das 8h30. Tá funcionando, se alguém for lá... Se alguém for lá agora, está funcionando. Roupas de marca, é isso que você... Roupas, óculos de sol, bolsa, calçados, colares, o que você... Quanto vocês arrecadam mensal com o bazar? Em torno de 23 mil. Nossa, uma receita importante para a entidade. Muito. Antes da pandemia, nós conseguimos com o bazar 11, 12 mil. Na pandemia, as pessoas ficaram em casa. E aí começaram a ver que os guarda-roupas estavam muito cheios, que não precisava de tanta coisa. Né? Justamente. Começaram até hoje, né? Até hoje, né? Então, para que tanto sapato? Para que tanta bolsa? Né? E as doações aumentaram. Então, nós mudamos o bazar, antes era na nossa recepção, aí levamos para um espaço maior lá embaixo e agora já estamos num projeto de ampliação. O nosso diferencial é o voluntariado, né, Rodrigo? A gente tem voluntário de segunda a sexta, em todos os horários do bazar. Isso é algo que a gente foi construindo, conquistando, trabalhando. Todo mês é reunião com voluntariado, a gente leva donas de loja, levam pessoas que são do comércio, que faz.
acontecer nas suas empresas, nas suas lojas, porque o voluntariado ele chega cheio de vontade de fazer, mas ele não tem técnica nenhuma. Mas ele tem a principal coisa, o tempo. O tempo. E a vontade de ajudar. E a vontade de ajudar. E aí quando a gente pega, por exemplo, uma dona de loja e fala para o pessoal que quer fazer, que disponibiliza seu tempo e tem essa vontade, aí dá nesse resultado. Então a nossa menina dos olhos realmente é o bazar. De que forma a pessoa pode se tornar uma voluntária procurando a instituição, ou pelas redes sociais, ou telefonando, né? E aí o voluntário passa por uma entrevista, que a gente também é muito sério, muito criterioso em relação a isso, faz uma entrevista com a coordenadora, com o nosso gerente, explica quais são os trabalhos de voluntário, porque às vezes assim, a pessoa está se formando em fisioterapia, eu quero ser voluntária, não, mas você não vai ser fisioterapeuta daquela criança, né? E a partir daí ela entra no grupo do voluntariado e a gente está sempre se desenvolvendo com esse grupo. Os profissionais têm também voluntários? Não, todos são contratados, CLT, sim. Médicos e terapeutas e os administrativos. Há vagas para os atendimentos ou não? Sim. Ou há fila de espera? Tem fila de espera para a questão da fisio aquática, que eu te falei que tem uma demanda grande. Para os outros a gente está, sim, já com coisa de 30 dias já está no processo, já está inserido. E os tratamentos duram quanto tempo, Adriane? Depende da lesão, da patologia, né? Mas a característica é a equipe, né? Então, assim, 90% dos médicos encaminham para a fisioterapia. Independente do encaminhamento externo, passa pela equipe multidisciplinar. Na equipe se define para quais terapias eles vão e não pelo encaminhamento médico externo. Né? Às vezes é uma pergunta, mãe, o que seu filho come? Não, ele não come, ele só toma leite. Né? Porque às vezes na consulta médica esse assunto não entrou em pauta. E na equipe multidisciplinar, que a gente chama, né, do momento da triagem, da nossa avaliação global, então todo mundo olha todos os pacientes. E aí é muito importante a interação dos médicos com os terapeutas, né? Sim. Porque não é só aquela consulta, mas antes de entrar para a consulta ele já teve reunião com os terapeutas, ele já acompanhou, já viu as dificuldades, já orientou, isso pode, isso não pode, vamos mais devagar, vamos assim. Sim. Então, isso que é muito importante. Você acredita que há uma demanda reprimida em Rio Preto, principalmente de famílias típicas que têm receio do preconceito e não consegue romper essa barreira? O que você falaria para essas pessoas? A RCD está estendendo a mão, né? Está não estendendo a mão. Não só a RCD, outras entidades. Sim, de uma maneira outras geral, entidades. Né? Eu mesma, assim, nós já recebemos em casa família de domingo, assim. Que uma cunhada ligou e falou, nasceu um sobrinho aqui, meu cunhado e minha cunhada estão desesperados. Né? Hoje a pessoa trabalha com isso, transformou a vida e transforma muitas vidas. Então, assim, Rodrigo, o isolamento é o pior caminho. O isolamento é perigoso. O isolamento ele fecha o seu olho e você só vê a sua questão. Então, quando você chega numa instituição, né, é o que eu te falei, a mãe tem um apoio psicológico, né, o pai tem o apoio dele, ela vê outras mães, ela começa a se conectar com esse universo, ela começa a ver o progresso de outras famílias, né? A gente tem agora um universo aí dos acidentes de bike, né? Até a gente costuma dizer, sempre que eu tenho oportunidade, é saudável, é maravilhoso, mas não coloquem fone de ouvido bilateral, coloque o fone só de um lado. Perceba que tem caminhão, perceba que atrás do canavial sai um trator, porque os acidentes acontecem, né, no momento que a gente menos espera. Então a gente também tem esse público, né? A gente tem o público dos amputados, que vem de diabetes, por exemplo, então a importância de se prevenir. E uma vez num evento eu falei que qualquer um de nós pode ser um paciente da RCD. Aí meio que me criticaram, aqui nós estamos para falar de alegria. Isso choca, né? As pessoas se chocam, né? Mas que garantia eu tenho que eu um dia não vá ser, que você não tem, qualquer um de nós, né? Os acidentes acontecem todas as horas com pessoas. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com os pacientes, tem uma frase que é muito característica. Nunca achei que fosse acontecer comigo. Conversei com um paciente, por exemplo, ele ficou 2 meses na UTI e a esposa separou dele, porque ela estava cansada de avisar, que não era para sair do trabalho e parar no bar.
e tomar a cervejinha, né? E ele falou assim, naquele dia eu não vi a curva, naquele dia. Acordei 2 meses depois numa UTI e tal. Né? Então a gente sabe que às vezes no contexto familiar tem alguém que alerta, tem alguém que fala, mas também tem alguém que não dá ouvido para isso. Né? Então eu acho que a gente que trabalha com isso tem essa obrigação de dizer para a população, andem de bike, mas cuidado com a altura do som, coloca fone de um ouvido, não dirijam se você bebeu alguma coisa, né? Por você e pela vida do outro. A gente tem hoje, né, tantos meios aí de Uber e não sei o que a gente pode. Então assim, não assumam uma direção, porque você acaba com a sua vida, da sua família e destrói muitas vidas, né? Nossa, esse seu depoimento, ele é duro, mas é necessário, Adriane. Adriane, você viu como passou rápido o nosso bate-papo? Já acabou. Você acredita? Você acredita que, olha, é um dos mais rápidos? A gente conversando aqui, a gente batendo papo, passa muito rápido. Qual que é o seu lema? O meu lema é que nós somos aprendizes da felicidade. Nós somos deficientes de alma e a gente aprende com os deficientes os valores da vida. Né? Então, acho que nessa Semana das Mães eu quero dar parabéns, né? As mães que são biológicas, as mães que adotam filhos, as mães que cuidam de filhos dos outros. Tem muitas mães que às vezes abandonam os filhos por desespero, por não terem condições. Eu falo sempre que a jarra só transborda se ela estiver cheia. Muitas vezes a maternidade chega num momento da vida que a mulher não tem nem maturidade para lidar com aquilo. Então a gente tem mães guerreiras, mães que assumem, tem avós que se tornam mães, tem tias, né? E a maternidade para mim é algo muito, muito, muito além da questão biológica, né? Ela é um estado de amor capaz de amar o outro incondicionalmente e fazer da felicidade do outro a sua felicidade. Sim, essa é um desafio, mas um grande gesto de amor que a gente leva para a vida. Eu sempre não me canso de falar aqui. Adriane, muito obrigado pela sua presença. Imagina. A gente mais uma vez aprendendo, sempre aprendendo e elevando aí, né, levando para as pessoas, né, um pouquinho de conhecimento também. Obrigado por você dividir sua experiência aqui. Não é fácil, eu sei que não é fácil, que é uma luta diária, as outras famílias também. E se as pessoas estiverem passando por isso, alguma dificuldade, procure ajuda, né? Sim, procure ajuda, procure a instituição. Meu Instagram é aberto, se a pessoa quiser me mandar um recadinho lá, eu converso. E aconteceu já? Já aconteceu. Já aconteceu principalmente depois de palestra. Eu não tive coragem de dizer lá, mas eu preciso te dizer que... É assim que acontece, eu queria te fazer uma surpresa, Rodrigo. O quê? Porque na RCD a gente cultiva muita gratidão. Você está vendo que eu tenho uma correntinha gratidão? Sim. E a gente trouxe aqui o diploma da gratidão por essa oportunidade. Obrigado. Nessa semana tão especial que a gente mostrar aí para todo o teu público que nós somos aprendizes da felicidade. E nós agradecemos a você essa oportunidade. Legal, vou ler aqui, ó, diploma de gratidão. Concedemos o diploma de gratidão ao Rodrigo Lima pelo convite à nossa diretora voluntária de relacionamentos, Adriana Cirelli, para participar do seu podcast Diário do Rodrigo Lima. Nossa gratidão pelo respeito com a RCD. Minha gratidão a você por ter vindo aqui e a todos aí que ajudam lá a RCD. O mínimo que eu faço, tem aqui o Diário do Rodrigo Lima, o portal, as nossas redes sociais, um parceiro aí para divulgar todas as ações que vocês precisarem. Sempre foi. Não só a RCD, mas as entidades como um todo. Eu sempre faço questão de estar auxiliando. Muito obrigado. Aqui, ó, vai ter um lugarzinho bem especial ali. O pessoal que vem aqui sempre me traz algum presente, alguma coisa assim. Eu guardo com o maior carinho, viu, Adriane? Obrigada, Rodrigo. E olha, depois desse presente aqui, eu vou até colocar aqui para a gente encerrar o programa. Agradeço muito você que acompanhou a gente até aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima, com a Adriane Cirelli. Ela é uma representante da RCD e você, se você está pensando em fazer e se doar um pouquinho, fazer o voluntariado, tem muita entidade precisando da sua ajuda. Minha amiga, meu amigo, as mães aí que tem aí algum tempinho, doar o tempo, né, Adriane? É uma das coisas mais nobres que a pessoa pode fazer. E assim, quem ganha é a pessoa, né, Rodrigo? Quem ganha é a pessoa. Quem ganha é quem acha que vai doar e vai ajudar alguém, porque o desenvolvimento pessoal,
emocional e espiritual que a pessoa tem. É muito fantástico. Sim. Legal. Pessoal, muito obrigado por você então ter acompanhado a gente até aqui. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Porque você sabe, jornalismo é que tem lado. O seu! Um abraço e até a próxima, turma! E feliz Dia das Mães para todas as mamães, hein? Mesmo que passou aqui, se você está vendo essa gravação posterior ao Dia das Mães, o mês de maio aí dedicado a todas as vocês, as mamães, em especial a Dona Lourdes. Grande beijo para todos vocês, até mais!